Oi, eu quero apresentar para vocês hoje o nosso novo quadro, com convidados muito especiais e que vai trazer muito conteúdo e muita informação para os nossos clientes e parceiros. Quem nos apresentou esses incríveis empresários aqui foi a Márcia, nossa corretora, e ela vai apresentá-los para vocês. Pessoal, eu estou muito feliz, né, em trazer esses dois convidados para a imobiliária. Rogério Mantes, dono da Reduzir Franquia Limeira, a gestora Eliane Alcântara, que vai falar um pouco sobre a empresa Reduzir. Muito obrigada por vocês aceitarem o nosso convite e eu gostaria que você falasse um pouco sobre a Reduzir, para a gente entender um pouquinho mais. Eu que agradeço o convite, vai ser muito bom o nosso bate-papo, né? É uma informações muito útil, né, para os clientes e só vai agregar a vocês aí. Vou contar um pouco como nasceu o Reduzir, né? Eu tenho uma mentoria de construção civil, faço construções e estava em São Paulo num evento e para aprender mais sobre construção e nesses dias foi apresentada a redução, a reduzir. Nesse momento a gente não fechou nada de franquia, mas eu fiz duas reduções com eles de dois barracões meus. Até comentei para minha esposa, o investimento naquela época foi de R$ 4.000, de lá eu saí com R$ 16.000 de bônus, ou seja, o curso já pagou e eu tive uma economia de R$ 16.000. Funcionou na prática. Passando um ano, eu comprei a franquia deles no mesmo evento onde ele fez para quem é mentorados. Fez um desconto muito legal e acabei comprando a franquia. E nisso estamos aí hoje trabalhando, fazendo muitas reduções, né, para clientes, né? Também sou proprietário da NTZ Construção, então assim eu consigo ter os leads muito mais fácil para mim oferecer a redução, porque a gente loca containers, betoneiras, agora com caçamba. Então, é isso. Tem muito para a gente comentar aqui sobre a. Só, né, desculpa interromper, mas quem é o cliente que pode usar o produto da Reduzir? Ótima pergunta. O cliente que pode usar são pessoas físicas de qualquer natureza de construção, desde barracões, casas normais, loja comercial. Cada um tem os seus descontos, tá? Então, qualquer um, pessoa física. Jurídica, a gente não consegue fazer a redução, que é o fator de ajuste. Sim. E Tá? muitas vezes o que o cliente vai fazendo, que a gente já vive isso no dia a dia nosso. A pessoa constrói, o dinheiro já fica ali, né, no Exatamente. limite. Daí o que acontece? O INSS fica sempre, aí depois eu regularizo, depois eu faço. E tem tanto a fiscalização, né, o risco da fiscalização, daí você tem que, às vezes, ser pego de surpresa para pagar, Exato. quanto também se você vai vender o imóvel ou vai alugar, né? Você não consegue porque ele não está 100% regularizado. Então, Exatamente. as pessoas vão deixando o INSS para depois. 90% às vezes das negociações que a gente tem, acontece isso. Então, vocês viriam com uma solução para esse cliente na pessoa física. Exatamente, boa pergunta. A redução a gente consegue até 75%. Nossa, Porém, tem que estar muito? bem do início. Por quê? Ninguém sabe, não é informado. Quando você faz a autorização na prefeitura, gera-se um alvará. Esse alvará, a prefeitura automaticamente cria o CNO na Receita Federal. Ele Verdade. tem 30 dias, a CNO, que é o Cadastro Nacional de Obras. A partir disso, se o pessoa física não começar a recolher uns DARF para a Receita Federal, ela vai ter uma multa chamada MAED. Essa multa é de R$ 100 mês, no máximo 20% do valor do imposto dele. Então, vamos supor, ele vai. Atrasei 6 meses para avisar a Receita Federal sobre essa construção. Eu vou já ter R$ 600 de MAED. Mais 20% de multa sobre o MAED, então não é 100, é 120. E mais taxa Selic. Então, assim, com isso a gente vai perdendo o desconto da redução. Então, por isso que algumas casas eu consigo, alguns imóveis, eu fazer 60, Independente 52, do padrão. independente É, do padrão. casa popular, casa de milhões.
Depende. Barracões, indústria, Aí tudo. tem tudo um cálculo diferenciado para barracão, tem um cálculo diferenciado para salas comerciais e para casas, não importa. A casa tem assim, um desconto, o desconto maior é casa menor de 350 metros e maior de 350 metros a tabela já sobe um pouco mais, mas você pode fazer o quanto for. A gente está vendo até um barracão de 8.000 metros em Piracicaba, né? Estamos legalizando, o desconto é muito grande. É, porque o INSS, eu não sei exatamente o percentual que é sobre o custo da obra, mas ele sempre é um valor bem alto, né? Que às vezes as pessoas ficam, nossa, eu vou deixar para depois pra pagar, né? Assim, não, é quanto mais deixa, mais tem essa multa, esse MAED. E aí o desconto diminui, mas a E gente... aquele cliente que, por exemplo, já construiu faz um ano e tá lá com o INSS quietinho, esperando, porque é o seguinte, né? Tem essa questão de você, se você paga IPTU há 5 anos, ou existe uma Decadência. decadência. Mas é o que acontece, que você estava até comentando um pouquinho antes da gente começar a gravação, né? Hoje, já a hora que você começa a planta, a prefeitura já vem, avisa a receita, né? Isso. O que acontece é assim, as pessoas elas estão acostumadas antes da pandemia a pagar no final. Então terminava-se a obra, pagava tudo. Ah, eu já cheguei na parte do Habite, pago o Habite, o ISS, né, já pago para a prefeitura e aproveito e pago o governo junto. Porque antes o governo demorava muito para notificar, o sistema ele não era interligado. Após pandemia, o sistema se tornou interligado. Então agora é assim, eu emiti um alvará, a Receita Federal, o governo sabe que eu estou em construção. Eu emiti o meu habite, terminei, fui lá, regularizei junto à prefeitura, mas eu não regularizei o governo. E às vezes as pessoas se confundem, né? Eu tenho falado com muitos clientes, pessoas Verdade. físicas, né? Eles se confundem. Eles se confundem, eles acham assim, mas eu já paguei o imposto. Não, tem dois tipos de impostos, governo e município. Geralmente as pessoas pagam o município achando que está tudo correto. Não está correto. Você precisa pagar o município, precisa pagar o governo para ir ao cartório averbar o teu imóvel e assim então dizer que a casa é tua, o imóvel é teu. Não feito isso, o imóvel não é teu. Muito pelo contrário, né? Tem que ser pago porque senão é gerado multas, juros, e isso é mensalmente. Isso não é anualmente, isso é mensalmente. Quando você é notificado, daí você tem que correr, Sim. porque daí é juros de mora, multa, um monte de coisa. E quando é notificado, a multa pode chegar até 225% em cima. 75 até 225. Então é muita coisa para algo que é tão fácil de ser resolvido. Por isso que nós entramos, né, trouxemos a Reduzir para Limeira agora, para poder ajudar, né, todos aí a regularizar o imposto da sua obra, ter ali a garantia desse até 75% de redução. Se uma obra de 20 mil a gente pode estar pagando 7, 8, por que não? É uma economia gerada já no início, que você pode colocar como? Você pega esse valor que você iria pagar a mais de imposto, investe na casa. Aquele que quer vender, investe então na arquitetura, né? E outra Vai coisa que aumentar você o valor fica com a do sua imóvel. casa realmente regularizada. Regularizada, exatamente. Pronto para averbar. Mas eu acho que as pessoas têm muita dúvida, né, em relação se isso é correto, Isso, né? Como você mesmo falou que você trabalhou no escritório de contabilidade, então você tem um pouco de... A dúvida realmente é como que vocês conseguem dar essa redução grande Era a para próxima nós? pergunta até. Como consegue? Como funciona a reduzir? Isso, a normativa 2121 da Receita Federal, no artigo 44, tem a tabela de fator de ajuste. É isso que é o segredo. Então, assim, não é fraude, não é brecha, é legislação, só que não é divulgada. Então, nós temos toda a legislação. Ou seja, Rogério, que não trabalho na redução, fazer a minha redução? Pode, está aberto, é só entrar no ECAC e fazer. Só que um errinho lá, você precisa depois fazer um processo digital, aonde vai um fiscal mesmo fiscalizar. Hoje é tudo via sistema. Então, a gente informa todas as coisas importantes lá. Vamos dar um exemplo. Olha, Rogério, acabou meu dinheiro, eu vou parar a obra. A gente vai lá na CNO e para a obra para não ficar correndo uma ED. Então a gente faz todo esse acompanhamento até o final. Saiu o Habite,
a prefeitura foi lá e fez a medição, está de acordo com o alvará, nós vamos gerar a CND. Por quê? Com o ABITS e a CND, você consegue averbar isso ao cartório. E as medições têm que ser exatas, senão não averba. Então, por isso, a espera até a finalização do ABITS. Tem casos que o cliente já finalizou a obra, está precisando já fazer a CND. É 15 dias. Se ela já tiver com a ABITS, é 15 dias a gente vai. Mas vai pagar os impostos retroativos, que é essa multa. Vai ter que pagar. Eu gero 2 DARF, um do imposto e um da multa. Esse imposto, o cliente pode parcelar também. A multa também ele consegue parcelar. Até 60 vezes no mínimo de R$200. Só que todo e qualquer parcelamento na Receita Federal, eles já colocam 20%. Então, vamos dar um exemplo, eu tenho R$10.000 para pagar, quero pagar em 2 vezes, vai para 12. Parcelou, ele aumenta 20%. Tá? Outra coisa, por exemplo, nós temos clientes que constroem com pedreiro, com contratados com engenheiro, né? E tem clientes que contratam uma construtora. Mesmo assim, se aplica a reduzir nesse caso, por exemplo, porque assim, eu contratei a construtora e daí ela já recolhe parte do INSS da mão de obra. Mesmo assim, é importante que eu faça um processo com a reduzir para eu ter um INSS mais barato. Ótimo. Existem várias construtoras, a grande maioria empreita, ou seja, pega um empreiteiro e faz lá. Quando uma construtora tem o seu pessoal registrado e ele manda o João ou o Antônio na obra, ele tem que colocar no olerite da pessoa o CNO da obra que o João e o Antônio estão trabalhando. Se ele não colocar, não pode aplicar o INSS. Quem faz isso, as construtoras que jogam o CNO na obra, zero INSS do cliente. Tá? Mas a grande maioria é empreita. Quando é empreita, pega o pessoal na informalidade. Até porque faz por etapas, né? Exato. Então pega o pessoal na informalidade. Então a gente precisa ter o CPF e o nome do pedreiro para fazer a redução. Tipo, pode ser encanador, pedreiro, carpinteiro, pintor e eletricista. Tem que ser essas profissões. Na informalidade, pode ser MEI? Pode ser MEI. Ele forneceu nota para mim. A nota do MEI só vai funcionar para a pessoa física no imposto de renda, para ela declarar que ela colocou o dinheiro na obra. Já para o INSS de obra, não importa nada. A gente não coloca nenhum tipo de papel dentro do processo. É tudo na confiança. É tudo no que a pessoa nos passar mesmo. Vamos pensar o seguinte, eu, Vera, adorei, né? Quem não quer reduzir imposto, né? Eu estou fazendo a planta com meu arquiteto e, enfim, comecei a fazer o orçamento, que eu vou fazer ou com uma construtora ou com um engenheiro que é responsável, né? Tem várias opções aí. Qual é o passo a passo, em que momento que eu tenho que procurar reduzir para eu me garantir que esse processo eu vou conseguir fazer ele certinho para no final ter a minha obra regularizada? É no ato do alvará. Conseguiu o alvará da prefeitura, no alvará a gente começa o processo. Por quê? Depois do alvará da prefeitura, 30 dias a prefeitura visa a receita. Mas eu tenho que começar com você antes, né? Eu tenho que estar falando com você, eu estou aprovando o meu projeto, né? Isso. Antes, ou eu peguei o alvará, eu corro com vocês, Isso. É fácil contratar, reduzir assim, é rápido? É rapidinho, é super simples, a gente só precisa do alvará, eu faço o orçamento dele em 2 minutinhos, é sistema, eu já vou ver quanto ele vai ter de redução, é super prático, e depois ele vai acompanhando. Aí, estou no início da obra, não tem os profissionais que vão trabalhar, vai mandando conforme a execução da obra. Então, sim. E a gente joga, como que calcula esse imposto do INSS? É tipo uma empresa, eu sou o patrão dessas pessoas que eu estou contratando, e eu estou recolhendo o INSS de obra em cima dele que está trabalhando. Então a gente faz uma carga muito pequena para não interferir no imposto de renda dele. Então eu jogo 5 mil para um, 5 mil para outro. Então, é assim, uma casa de 200 metros, a gente vamos fazer uma base de cálculo mais ou menos de uns 30 mil de INSS de obra, porque a gente calcula sobre a RMT.
Essa RMT, cada estado tem o seu. São Paulo tem uma, Santa Catarina é o mais caro, que é o metro quadrado mais caro. É calculado pelo sindicato e o Da construção. isso e a Receita Federal parte daquela tabela. Então que essa legal. tabela muda todo mês. Porque, inclusive, muitas vezes o cliente não põe no custo esse custo do INSS, ele deixa para depois, né? Exato. Então Depois, vocês já calculam já e mostram quanto a pessoa vai conseguir reduzir. exatamente. Depois vem a surpresa que é bem alto. Pode ser parcelado também. Se você não aplicar o fator de ajuste, vai dar lá 30 mil de imposto. Você pode parcelar. E o imposto é de acordo com a metragem da obra. Né? E outra dúvida, né? Desculpas, não sei se é até uma Claro, pergunta besta, mas assim, como que eu sei que depois eu não vou ser cobrada a mais por isso? Como que é feito isso? Vocês conseguem emitir, são vocês que emitem a CND do Isso. INSS da construção para eu juntar no meu requerimento e Isso. averbar isso no cartório? A reduzir. Se não tiver o CNO cadastrado no ICAC, a gente vai cadastrar. Vamos pedir uma autorização via Gov para você autorizar a gente mexer lá. Então fica tudo marcado o que a gente fez de responsabilidade nossa no nosso CNPJ. E ali eu vou fazer a CNO, vou fazer a aferição da obra e gerar a CND. E fora isso, nós temos um contrato por validade de 5 anos, que é o prazo que a Receita, os impostos hoje, que a Receita tem que nos procurar, que qualquer coisa que houver, a reduzir é responsável. Né? Então tem um contrato jurídico, tudo certinho, então está lá no contrato. Se tiver alguma coisa, nós somos responsáveis por isso. Por quê? Porque garantimos que estamos dentro da legislação. Não tem nada que a Receita Federal vem nos procurar, só estou seguindo a base legal dela. Inclusive, a lei, né? A lei. Inclusive, quando você está fazendo a aferição, tem um quadradinho bem pequenininho, então assim, você vai aplicar o ajuste? Entendeu? O fator de ajuste? Então, eles deixam bem pequenininho, aí quem sabe faz aí a regra, aplica o fator de ajuste. Bem pequenininho. Bem pequenininho. E que legal isso, né? E como que eu pago a reduzir? Como que eu feito essa contratação? A Por exemplo, reduzir... quem quer contratar a reduzir, como que funciona? Isso, a gente tem um link de pagamento que é fornecido para a pessoa, ela pode dividir isso em 12 parcelas, né, dos nossos honorários, ou Pix, né? São as duas formas de pagamento hoje que a gente tem. Mas tem a facilidade de parcelar no cartão. Sim. É feito um contrato, né? De Contrato. prestação de serviços e Isso. vocês fazem todo esse trabalho. Não nos passa senha de nada, tá, Vera? Algo que é muito importante dizer. A pessoa vai fazer uma procuração junto ao Gov com o nosso CNPJ reduzir, para que a Receita fique ciente que somos nós quem estamos lançando mensalmente ali para o cliente. Então, o cliente não vai nos fornecer senha do Gov, nada, tá? Então, nós pedimos que ele faça a procuração para que nós obtenhamos do acesso para poder colocar o que é necessário. E também, né, junto ali, o cliente, nós enviamos um link de pagamento. Então, o cliente, eu vou parcelar no cartão. Como é feito? Porque nós atendemos nível Brasil. Então, o cliente não precisa me passar os dados do cartão dele. Nós enviamos um link de pagamento onde o cliente tem a opção de fazer via Pix ou parcelado até em 12 vezes, tá? Fica a critério do cliente. Tem alguns que, né, nós estávamos falando, né, sobre lançar, tá cadastrado na CNO. Eu tive um cliente nessa semana que nós conseguimos zerar o imposto dele. Ele informou, já era cadastrado, né, os funcionários ali na CNO dele, e nós emitimos uma DARF. Quando nós íamos emitir a DARF, nós vimos ali junto à Receita que zerou. Então, quer dizer, conseguimos zerar o imposto para ele, porque já estava de acordo, tudo certinho desde o início. Nós sempre alertamos os clientes, se preocupem com o início, não deixa para fazer regularização do governo no final, não tenha dor de cabeça, deixa que nós resolvemos para você tudo e você constrói da melhor forma. Sim. E eu acho que existe mesmo esse pensamento de, antigamente eu estava pagando já IPTU de 5 anos disso, então caducava. Mas isso hoje é muito arriscado porque você não consegue, às vezes, chegar nos 5 anos, né? E depois o valor vem uma pancada, né? Então você
pode trabalhar de uma forma legal com a sua construção e pagar bem menos, né? E ficar com a vida em ordem. E evitar surpresas. Evitar surpresas. Uma outra informação importante, pessoas que fazem financiamento da obra. Tem muito hoje, a terreno mais construção da Caixa. Tem mesmo, muito. Aí a pessoa tem que estar com a CND antes de finalizar a obra. Por quê? A Caixa reserva 5% no final, aguardando eu entregar a documentação. E nós temos clientes que às vezes ficou 2, 3 meses pagando juros de obra, que dá 5, 6 mil reais por mês, e o nosso honorários é muito mais barato. Aí a pessoa fala, nossa, corre atrás para mim, por favor, que eu estou pagando a Caixa, não aguento mais. Então faz o documento antes, a gente acompanha certinho, no final ele entrega a CND com a BITSA e já começa a pagar o financiamento, ou parcelamento, não juros de obra. E mais uma pergunta, por exemplo, eu tenho uma obra em Conchal, eu posso fazer com vocês? Pode fazer. É como ela falando, da onde eu estiver no país, se eu quiser fazer com o Rogério e a Eliane, eu posso. Desde que tenha IPTU. Tem que ser uma obra com IPTU. Tá, não sim. pode ser uma chácara ou uma coisa que é INCRA. INCRA. Tem que ser. Sim. Não, tem que ser. Porque geralmente da INCRA também não tem INSS de obra para regularizar, mas todo imóvel urbano, em qualquer lugar, a gente consegue fazer, desde que seja pessoa física. Mas, bacana. Por exemplo, eu posso indicar, reduzir. Eu tenho uma amiga que mora lá no estado do Mato Grosso. Eu posso indicar reduzir, ela está com uma obra lá, eu posso indicar reduzir Limeira para ela conseguir essa redução de impostos? Sim, nós estamos com vários clientes em Paraupebas, lá no Pará. Então, assim, inúmeros clientes lá, né? Condomínio que nós estamos fazendo a redução. Inclusive, já saiu a documentação de 2 clientes nossos lá, eles até gravam vídeos, áudios agradecendo, deixando publicar, porque eles gostaram muito do nosso trabalho. Estamos agora fazendo a redução também ali no Rio de Janeiro, em Macaé, para uma cliente, então é nível Brasil. Meu Deus, que legal! Né? Porque a gente faz parte da Associação Brasileira do Mercado Imobiliário. E é fantástico você ter essa possibilidade, né? O brasileiro sempre fala, nossa, a gente paga muito imposto, mas agora a gente tem uma saída, pelo menos para a área da construção civil, né? Não, sem dúvida. Eu costumo falar que não é divulgado, né? E a pessoa fica sem essa informação. A nossa área de gestão de construção é assim, vai lá, faz na prefeitura, ninguém te avisa, muito falta informação. Então, você vê, é uma coisa, não é brecha, todo mundo fica Eu vou com medo. divulgar lá no meu condomínio, divulgar para as pessoas, porque é muito bacana isso. Às vezes a pessoa, né, vai deixando para depois. Na frente da minha casa mesmo tem uma construção lá, eu já vou falar para eles, porque é muito bacana isso. A parte mais difícil, realmente, nossa, é a gente convencer o cliente que é justo, que é uma coisa válida, né? Mas Que depois não que é fraude, que não tem risco de Exato, dar errado. É exatamente. dentro da lei, né? Você dentro estava da me explicando um legislação. pouquinho antes da gravação, É dentro da legislação. ele estava me explicando que é legalizado, isso é dentro de uma lei, né? Normativa 2121, tá tudo lá. Inclusive advogados, a gente passa o contrato para advogados das pessoas, não pode fazer que realmente eles estão 100% certo e é da legislação. Às vezes os advogados falam, nós nem sabíamos disso. Ou seja, é muita lei. É muita lei no Brasil, Então, que bacana. Então é isso, bem bacana. O que vocês gostariam de deixar recado para quem está nos assistindo, né, e que tem alguma dúvida? Teria aí uma caixinha de perguntas para alguém que queira, né, fazer alguma pergunta, um telefone de vocês para contato? Pode passar. Nós temos o nosso WhatsApp, é o 199722, né? O telefone 5158, é só estar nos comunicando, nos chamando. Agora, nós queremos também, tem o nosso Instagram, tá? Para que você possa estar tirando as dúvidas, que nem a caixinha de pergunta, né? Muito interessante para nós estarmos fazendo, que é reduzir.limeira. Então, é só entrar ali no Instagram, tá nos chamando, tanto eu quanto o Rogério, tá bom? E nós iremos responder com toda a praticidade. Nós não deixamos nosso cliente, tá? Por favor. Então, ele respondeu, ele perguntou, a gente responde de imediato. Nós temos uma equipe muito boa
Então, é de imediato o orçamento, é de imediato para dar a solução, tá? Então, fique à vontade para estar nos contactando. O telefone é 971 22 5158. Perfeito. Muito legal, parabéns pelo trabalho de vocês. Eu acredito que nós podemos fazer muitas coisas juntos com os nossos clientes, ajudar muito os nossos clientes com essa empresa de vocês. Muito obrigado. eu Parabéns. agradeço. Obrigado. Rogério, mais uma vez, Eliane, né, muito obrigada Obrigado. por vocês terem aceitado o nosso convite. E, né, vamos aguardar aí novos clientes, novos resultados, né, Vera? Inclusive, eu acho que vale muito a pena, se vocês concordarem, de vir dar uma palestra aqui para a nossa equipe. Sem dúvida. Porque nós não conhecíamos, né, esses serviços, ele é novo no mercado, né? Você estava me falando de 2021, é um bebê. Sem Então dúvida. ninguém conhece. E nós temos muita gente para ajudar, Sim, que às vezes não legalizam um imóvel por causa do custo. sim. E a gente ajuda e é tranquilo. Que bom, Muito- parabéns. Estamos à disposição. Obrigada, viu? Quero agradecer, né, ao Rogério, a Eliane, parabenizá-los também, é uma inovação no mercado. E até a próxima!